Parece que o Bolsonaro enlouqueceu de vez, né? De tanto medo de ser preso pelo Alexandre de Moraes. E talvez ele seja até mesmo chapadão, porque eu vou mostrar o vídeo pra vocês do Bolsonaro. Ele tá meio com a boca mole, falando que seria humilhante impeachment de ministro do STF, aparentemente dissuadindo as pessoas de irem ao evento no final de semana. Evento esse que o Bolsonaro nem queria participar. Primeiro porque ele sabe que o evento vai ser um fiasco e ele teme que haja protestos, né? E isso possa prejudicar a ação dele no STF, porque ele já tá enfraquecido. Essa é a verdade. O Bolsonaro tá com tanto medo desse evento que até chamou o Pablo Marçal pra ir. Só que agora o Pablo Marçal arrumou a viagem e talvez não compareça ao evento bolsonarista. Que fiasco do Bolsonaro. O Bolsonaro talvez não tenha percebido, mas ele já está escanteado em São Paulo. Ele não é o protagonista. Na campanha municipal, na cidade de São Paulo, os protagonistas são Tarcísio e o Pablo Marçal à direita. Onde está Bolsonaro? Não está. Bolsonaro não existe. Ele precisa ficar tomando esses comprimidos para dar uma acalmada, porque ele está desesperado. E tudo isso mostra a fraqueza de Bolsonaro diante do judiciário. E eu quero que você coloque aqui 3 pontos. Primeiro, Bolsonaro perdeu o protagonismo em São Paulo para o Marçal? E por quê? Esse evento de Bolsonaro vai ser um fiasco ou não? E terceiro, Bolsonaro tá com medo? Se você acha que ele tá, like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele começou com uma história dizendo que ele é contra impeachment de ministros do STF. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Ele começou a falar que impeachment de ministro é algo humilhante, coisa do tipo. Falou assim, eu peço a Deus, que os ministros do STF possam ter consciência, porque o impeachment ficaria muito, muito ruim. Ele concedeu essa fala, aqui, pera só um pouquinho. Ele concedeu essa fala para um canal bolsonarista aqui da plataforma. Isso também foi visto como uma tentativa de desmobilizar os pedidos pelo impeachment de Alexandre de Moraes lá, ou de outros ministros do STF, no próximo evento que vai acontecer em 7 de setembro, dia da independência. Aqui é o Bolsonaro. E outra coisa, ele apareceu aqui muito possivelmente meio chapadão. Eu editei o vídeo só pra chegar no assunto, aqui o corte que eu vou mostrar pra vocês, só pra chegar no assunto já mais relevante. Só que ele tava meio falando mole e tal, com a dentadura quase caindo, e quando ele começa a agir dessa forma é porque ele dá meio chapadão. Vou mostrar aqui o vídeo pra vocês, olhem só. Por aí que eu falo, não é o caso do impeachment. Os 11 ministros têm que se policiarem. Peço a Deus que toca o coração dos 11 ministros. E os 11 ministros buscam uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment sem disso. Caçar o ministro, isso não é bom. É humilhante, impeachment, ele não tá conseguindo nem falar. Possivelmente o Bolsonaro está dopadão. Agora, esse vídeo, ou essa fala do Bolsonaro, não implode o evento. O evento vai ser um fiasco por si só. Mas os bolsonaristas, eles sabem muito bem que o Bolsonaro, ele tá, entre aspas, censurado, ele não pode falar, porque se ele falar ele vai ser preso. Eles sabem disso. Todos os bolsonaristas sabem. Eles já fizeram outros eventos sem os cartazes, sem os pedidos de impeachment. Porque vai acontecer ataque contra o STF. Vai ser feito pelo Silas Malafaia, que é a boca do Bolsonaro, que precisa usar toda essa história de vou atacar o ministro. Porque quando ele for preso por sonegação fiscal, ele vai dizer que ele está sendo perseguido politicamente. É isso que vai acontecer. E mais absolutamente nada, não há desmobilização. Os próprios atos, eles já estão desmobilizados por si só. Por vários motivos. Primeiro, porque toda a história que pavimentou esse ato bolsonarista, que foram as mensagens do Glenn Greenwald, da Folha de São Paulo, já faz muito tempo. Esse assunto já passou. O próprio Bolsonaro já passou. O assunto hoje é o Pablo Marçal. Pablo Marçal que chama mais a atenção do Bolsonaro. Impeachment, Glenn Greenwald, mensagens, ninguém está interessado nisso, porque a campanha municipal começou a tracionar. E o interesse da população foi justamente para esse assunto. E os outros eventos do Bolsonaro também, eventos grandes em São Paulo e também no Rio de Janeiro, não foi ninguém. Não foi ninguém. Então há uma grande possibilidade
de Bolsonaro pagar um mico absurdo. Por isso que ele fez o quê? Chamou o Pablo Marçal. Marçal, você está convidado, porque o Pablo Marçal é o grande nome da direita e do bolsonarismo e da política no momento. Então as pessoas podem ir ao evento para ver o Pablo Marçal, para verem o Pablo Marçal. Só que o Marçal ele tem um dilema, porque a candidatura dele sofre riscos na justiça. O Ministério Público de São Paulo pediu a cassação. Há processos no TSE por abuso de poder econômico. E ele mesmo já falou, olha, o meu partido é um partido pequeno. Eu não quero ficar arrumando confusão com o ministro do STF. Eu não quero ficar arrumando confusão com o Alexandre de Moraes. Eu acho que aconteceram abusos? Eu acho, mas como cidadão eu tô dando essa minha posição. Os ministros têm que parar de atuarem politicamente, deixarem o legislativo legislar e eles julgarem. Ele não quer se comprometer. E toda vez que Pablo Marçal é indagado sobre esse assunto, ele entra na defensiva e fica agressivo. Porque ele está com um dilema. Ele não quer participar disso. Porque o que ele ganha participando? Ah, o Nunes vai ser vaiado, ele vai ser ovacionado. E daí pra ele? E daí? Agora, segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o Marçal viajou. Nesse momento, ele pode estar ainda em viagem, nós não sabemos no momento que eu gravo esse vídeo onde ele aterrissou. Existe a possibilidade de ele ter aterrissado em El Salvador para ver o Bukele, que é o presidente de El Salvador. O que tem a ver o Bukele com essa história toda? Primeiro, o Pablo Marçal ele pode simplesmente alegar que ele está fora do país e não ir ao 7 de setembro. Pode. Um dos problemas que também tem muito na cidade de São Paulo é a segurança pública. E Bukele é um presidente conhecido pela sua linha, por ser linha dura, ou adotar políticas de segurança pública muito duras, controversas, que acabam ferindo até mesmo os direitos humanos. Então ele adota essa postura, posa ao lado de alguém que tem como bandeira a segurança pública, que é um problema da cidade de São Paulo, e ele até mesmo cria uma possível blindagem com relação às acusações dele ter laços com o PCC. O Marçal pode agora ir ou não ao 7 de setembro? Ninguém sabe. Ele pode fazer um bate-volta aí? Pode, isso é tranquilo para ele. Mas ele também consegue manter a atenção das pessoas em torno dele. Ele faz e usa muito bem a economia da atenção. Marçal usa estratégias principalmente baseadas em storytelling para sempre capturar a atenção das pessoas. Então no início era a história que o Boulos tomava Coca-Cola pelo nariz. Aí depois ele ficava agressivo, atacava os seus adversários. Aí depois ele começou a adotar uma linha mais branda. Agora ele tenta manter o foco, os holofotes e a atenção, criando aí uma historinha, enfim, uma dúvida se ele vai ou não comparecer ao ato de 7 de setembro. Então ele vai de história em história mantendo a atenção das pessoas. E ele chama muito mais atenção do que Bolsonaro. É impressionante isso. Falar de Bolsonaro ou ver o Bolsonaro falando é uma coisa assim, mais do mesmo, não tem novidade. E o Marçal vai trazendo essas novidades. Por isso que hoje o Bolsonaro, talvez o Bolsonaro nem tenha percebido isso, ele já não é protagonista de mais nada. De mais nada. Bolsonaro é protagonista no Rio de Janeiro? Não. Em São Paulo? Também não, muito menos. Hoje em São Paulo você tem um embate entre o Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista mais moderado, que quer fazer o Ricardo Nunes virar prefeito de São Paulo, ou pelo menos ir ao segundo turno derrotando o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal, que é o bolsonarista mais radical. Onde está o Bolsonaro nessa equação na cidade de São Paulo? Não tá. Não existe. Bolsonaro é um nada nessa equação paulistana.